Shalom, shalom, Israel Ben Moshe chegando por aqui. Gênesis 19. Tov, Boker Tov, ou Erev Tov, dependendo do horário que você estiver assistindo. A gente vai começar aqui mais uma paraxá, né? Gênesis. Deixa eu arrumar o pelo aqui para ficar mais bonito. Mais bonito não, menos feio, né? Que não tem jeito de ficar mais bonito, só se nascer de novo, né? Então, menos feio já tá... Mas feio meio desmanzelado, né? Mas só dar uma ajeitada que já melhora um pouco. Aí não fica tão ruim assim, né? Bora. E ali chegaram 2 mensageiros a Sodoma, né? 2 anjos, à noite. E Lote se sentou no portão de Sedom. Avistando-os, levantou-se para encontrá-los e prostrou-se com sua face no chão. Ele disse... Lote está em Sodoma, né? Ô, Lote, não fica na cidade, Lote, dá problema. Ah, irmão, sabe como é, né, irmão? Na cidade tem shopping, tem cinema, tem posto de gasolina, tem farmácia 24 horas, tem médico bom, tem restaurante, né? Tem musculação, né? Tem serviço bom, irmão. Eu ganho bem. Você sabe como é que é, né, irmão? Cuidado! Do mesmo jeito também tem roubo, tem assalto, tem Zé Droguinha, tem prostituta, tem vagabundo, tem só as... Tá entendendo? Tem um lado positivo? Tem, mas os negativos são maiores, né? E pra você perder sua família nesse lado negativo aí, é daqui pra ali, guerreiro. Bom, vamos lá. Vamos lá. O que começa errado termina errado, você lembra disso, tá? E avistando-os, levantou-se para encontrá-los e prostrou-se com sua face no chão. Ele disse, por favor, Bevacachá. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu sou péssimo para pronunciar essa palavra aqui. Os irmãos pronunciam tão bem, eu não tenho com essa facilidade. Meus senhores, cheguem-se e fiquem aqui na casa desse vosso servo. Permaneçam toda noite. Lavem os vossos pés. Outro que quer lavar os pés de quem? Dos mensageiros e do próprio Criador. O Criador não está aqui, ele está lá com Abraão. Mas lavando o pé dos mensageiros, obviamente, que você está fazendo isso para o Criador também, né? Lavem os vossos pés e eu vos despedirei e podereis se levantar cedo seguindo o vosso caminho, né? Porém eles disseram, não, nós ficaremos na rua a noite toda. Os mensageiros vieram para testar a cidade, né? Eles queriam saber o que acontecia de noite na cidade. Você sabe o que significa Sodoma, guerreiro? Não? E sodomia? Já ouviu falar? De onde que você acha que vem esse nome? Da cidade de Sodoma. Pesquisa na internet o que é sodomia. Aqui, basicamente, aqui, né? Os caras faziam o negócio de jogar purpurina pro alto de noite e... O negócio é tenso, guerreiro. Você vai deixar seu filho perto desse lugar? Sua filha? Olha, ó, vamos lá. Vamos continuar aqui, cara. Você quer perder? A única coisa que presta, que você vai deixar para sempre, seus filhos, num lugar desse? A sua obrigação, pai ou mãe, ô pai, sua obrigação é proteger, prover e educar.
Se você deixa a sua família numa cidade, você está protegendo? Se você deixa a sua família na cidade, você está educando? Você está provendo? Você entendeu, cara? Começa a prestar atenção no que eu estou falando. Você está bitolando. Não, não estou. Presta atenção no que eu estou falando e reflita sobre isso. Olha quem tá falando aí! Será que é o sinal? Vai de novo, burrinho. Rapaz, o canto desses burrinhos aqui é uma coisa mais linda do mundo. Parece um chofar, cara. Esse daqui é um pouco exagerado. Esse aqui, esses dias ele gritou aqui, né? Eu achei que era o Arri aqui do lado aqui que tava gritando que tinha acontecido alguma coisa terrível. Me deu um susto, moço. Mas o outro lá de cima lá, cara, mas canta bonito pra caramba, cara. Esse aqui ainda canta feio, né? Mas você tá vendo, meu irmão? O burrinho cantou bem na hora que eu tava falando pra você sair da cidade. Até o burrinho concordou comigo. E começou a dar risada torta e direita. É. Sinal, meu irmão. Sinal, meu irmão. Até o burrinho da fazia, eu sou mais esperto que você. Vai. Bora. Tô brincando, hein? Tô brincando não, aqui eu tô falando sério. Com relação à leitura, eu tô falando brincando com relação ao burrinho. Tá? Bom, vamos lá. Lavem vossos pés, e vos poderão se levantar cedo e seguir o vosso caminho. Porém eles disseram, não, nós ficaremos na rua durante toda a noite. E ele insistiu muito, então eles recolheram e ficaram com ele. E entraram em sua casa. Ele lhe fez um banquete, e assou matzá, e eles comeram. Matzá, para quem não sabe, é pão sem fermento, tá bom? Era o que se oferecia, basicamente, naquela época, né? Mas alguns tinham pão fermentado. Mas você vê que Lot reconheceu, né, os mensageiros de Elohim também, né? Assim como Abraham, ele também ficava na porta, né? Mas não era tão justo assim, né? Mas antes de eles repousarem, os homens da cidade de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto os velhos quanto os jovens, todo o povo de todos os lugares. Para fazer o quê, cara? Me imagina aí, cara, o que eles iam fazer com esses dois caras. Que eles queriam fazer. Só que dessa vez não era homem comum. Eram os homens de Elohim, mensageiros, anjos. Dessa vez veio a justiça do Criador. Fogo e enxofre. Ou consome, ou purifica. Para e pensa para você ver se é legal estar nessa situação, hein? Eles chamaram a Lote, disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traga-os para fora, para que nós possamos conhecê-los. Uma maldade dos caras. Lote saiu-lhe, e ao entrar na casa, ele fechou a porta atrás de si. Ele disse: Por favor, meus irmãos, não façam essa maldade. Ele sabia o que os caras queriam fazer com os anjos. Né? Que as pessoas não sabiam que eram anjos, né? Mas ele sabia o que os caras queriam fazer, né? Com esses forasteiros, né? Tenho 2 filhas que não conhecem homem. Permita-me, por favor, deixe eu tirá-las para vós, façam com elas como vós desejar. Somente estes homens não façais nada, porque eles estão sobre a sombra do meu telhado.
Tem um ditado que quando alguém vai te visitar, seja lá quem for, você tem que tratar ele melhor como se fosse da sua família. Toda visita, toda, né? Dá o melhor que você tem para que ela sempre volte. Né? Faça o melhor que você pode. Seja sempre um bom anfitrião. E aqui, ó, Abraham era um bom anfitrião. Lot também. Né? Quem recebe alguém em casa tem que prover tudo. Comida, abrigo, segurança. Não pode faltar nada. Né? A única coisa que você não pode oferecer é a sua própria cama, né? O seu leito, né? Mas você tem que deixar o convidado o mais confortável possível. Tá? Tem que, tem que ser um bom estalajadeiro, de certa forma. Bom anfitrião. Bom recebedor de visita. Para quê? Porque quando aquela pessoa sai da sua casa, ela te abençoe. Não fique falando mal. Você já foi naqueles casamentos lá, né? Todo mundo fala bem, mas sempre tem um bandido que chega e fica falando mal. Ai, que a noiva tava feia. Ai, que a comida tava ruim. Ai, que... Sempre tem um bocão, um boca aberta. Né? Vocês não concordam comigo? Olha o boca aberta ali, ó. Tá falando mal da festa. Vocês já viram uns desse tipo já? Eu conheço uns 3, 4 aí. Que toda vez que eu ia na festa com eles, rapaz do céu, você não tem ideia. Ficava falando da festa a semana toda e era só coisa ruim. O juiz dessa gente, mano. Louco, né? Pois é, cara. Vamos lá, vamos lá. Mas ó, você que é israelita, siga os passos do nosso pai Abraham, né? Sempre trate bem as visitas. No caso, ele sabia que era Elohim, mas ele sempre, né? Não se esqueça, viu? Tem que ser o melhor anfitrião possível, na medida do possível, tá? Mas para que a pessoa nunca saia falando mal, que ela te abençoe quando ela sair da sua casa, né? Deixa eu ver. Eles disseram, cadê? Porque eles chegaram sobre a sombra do meu telhado. Eles disseram: chegue-se para trás. E eles disseram novamente: este companheiro entrou aqui para uma curta estadia e ele deseja ser um juiz. Né? Estavam falando de Lot, né? Este companheiro entrou aqui a uma curta estadia e ele já deseja ser juiz, agora nos liderando. Agora nós lideraremos de modo pior contigo do que com eles. E se apoiando pesadamente sobre Lot, eles chegaram perto de demolir a porta. Né? Eles queriam fazer maldade com todo mundo dentro da casa. Lot foi lá pedir para eles não fazer, do lado de fora. Ele já sabia o que acontecia naquela cidade no período noturno. Que nem você já sabe também, né, guerreiro? Que nem eu já sei, né? Eu já trabalhava de Uber de noite em cidade grande. Você acha que eu não sei o que acontece? Né? E aí você deixa a sua família, seus filhos aí, né? Não tô falando que Elohim vai vir julgar a cidade inteira, não, mas ele vai julgar o seu povo. Se você acha que seu nome tá no livro da vida, né, você vai ficar aí perto pra quê, meu irmão? Né? Aprenda a fazer escolhas boas. O mal pelo aqui de novo, que tá sortando aqui, que tá...
Você entende? Cidade é como se fosse Sodoma e Gomorra e uma Babel. Tem os luxos, tem os confortos, tem as boas coisas, mas também tem aquelas perigosas, que não vale a pena o risco, né? E eles se apoiaram pesadamente sobre Lote e chegaram perto de demolir a porta, mas os homens estenderam a sua mão para fora e puxaram Lote para dentro da casa e fecharam a porta. Eles golpearam todos os homens que estavam à porta da casa com cegueira. Os anjos golpearam os caras com cegueira, todo mundo ficou cego. Tanto os pequenos quanto os grandes, eles lutaram em vão para achar a porta. Então tudo que falavam aqui era verdade. Tudo o que falavam aqui, né, Lot estava tentando proteger os mensageiros. Mas todo homem que se achega nessa cidade aqui, acontece maldade com eles. Homem, mulher, criança, vai saber, né? Por quê? Porque há pessoas injustas nesse lugar. Pessoas entregues à devassidão, será? Hum? Pensa aí. Os homens disseram a Lote: tem alguém mais aqui? Um genro, um filho ou uma filha? Quem mais tu tiveres na cidade, tire-os desse lugar. Pois nós destruiremos o lugar, porque o clamor de seus pecados cresceu grandemente diante da face de Yahweh. E Yahweh nos enviou para destruir, né? Para que nós os destruíssemos. Lote saiu e falou com seus genros que haviam de se casar com suas filhas, e disse-lhes: levantem-se, saiam deste lugar, porque Yahweh destruirá esta cidade. Porém, para que seus genros pareciam uma grande brincadeira, pareciam uma grande piada. Os caras duvidaram dele, né? Mas Lote, o que você foi fazer arrumando um genrinho desse dentro de uma cidade dessa? Hein? Ah, mas esses meninos aqui não eram tão porcaria. Você vai arrumar alguém pra casar com seu filho aí na cidade aí, meu irmão? É. E quando o dia amanheceu, então os Malaques aceleraram a Lote, dizendo: suas filhas estão aqui. Suas, levantando-os e toma tua esposa e tuas duas filhas que estão aqui, para que tu não sejas consumido pelo castigo da cidade. Quer dizer, Abraão já tinha passado pelo fogo, né? Mas e Lote? Lote ia ser consumido no fogo também. Né? Então, se você não quer ser consumido pelo fogo, vaza, que aqui vai chover fogo e enxofre. Né? Quer dizer, é justo. Você entendeu a diferença? Ó? O Criador me mandar fogo e enxofre. O fogo ou consome ou purifica. Só que Lot, ele foi lá tirar, tirar o Lot lá com os mensageiros pessoalmente. Né? Se Lot fosse justo o suficiente, que nem Abraão, ele não seria consumido. Seria purificado. Mas então por que Lot foi retirado? Né? Para e pensa. Abraão também foi jogado no fogo. O irmão de Abraão foi consumido, mas ele foi purificado. Qual que é a diferença? Para pensar aí. Interessante, né? Talvez Lot
apesar de ser um homem justo, não era tão justo assim. Ou ainda estava na fase de purificação, né? Porque se o Criador tivesse descido fogo do céu e ele fosse um homem, como é que eu posso dizer, purificado, né? Ele não ia ser consumido, né? Mas aqui, obviamente, todos os anjos estão tirando toda a família dele, por quê? Porque vocês vão ser consumidos, então vamos sair. O Criador sabe quando a pessoa não completou ainda os requisitos, né? Para não ser consumido pelo fogo. Então, nesse momento, ele vai lá e faz o quê? Tira a pessoa, né? Porque o fogo vai descer na cidade. Bom, então ainda tem justo, pode ser que tenha justo, que além, apesar de ser justo, né? Ainda assim não passa no teste, não é purificado, né? Pensa nisso. Selá. Medite sobre isso. Enquanto o dia amanheceu, entendeu? Enquanto ele. Deixa eu ver, 21 minutos. Temos tempo, temos tempo. Enquanto eles demoravam, os homens pegaram sua mão e a mão de sua esposa e a mão de suas duas filhas. Yahweh está chegando. Yahweh estando cheio de piedade por ele. Logo eles o tiraram e os colocou para fora da cidade. E veio a se passar que, quando eles os tinham tirado, isto ele disse: escapem por suas vidas, não olhem para trás, e não se detenham por qualquer parte da planície, fujam para as montanhas. O fogo está vindo. Fujam para as montanhas. Você já ouviu alguma coisa nesse sentido? O Criador teve piedade. Fujam para as montanhas. Olha o arrebatamento aqui. Você não sabia não que o anjo vem te buscar? É. Só que o Messias já veio a segunda vinda, guerreiro. É. Foi quando os apóstolos estavam lá em Jerusalém e o Machia disse: quando vocês verem os exércitos cercando a cidade, fujam para as montanhas. Não disse? Por quê? Porque os romanos vai estar vindo para acabar com tudo, cara. Quem que era quando você vê o exército cercando a cidade? Quem que era que ele estava falando? Dos romanos. Era o outro exército do outro lado do mundo que ele só vai vir daqui 2000 anos. Não, não era não, é aquele lá. Né? Fujam para as montanhas. Por quê? Porque vai descer fogo do céu e vai consumir a cidade. Tá entendendo? É isso aí, guerreiro. Fujam para a montanha, para que vós não sejais consumidos. Lot disse a eles: por favor, não meu dono, meu Adon. Adon em hebraico é meu dono. Não é senhor, não. Senhor é Baal. Tá? É. Isso aí. Deixa eu ver aqui. Veja agora, teu servo achou favor à tua vista, e tu aumentaste a tua piedade para que mostrasse para mim, salvando a minha vida, porém eu não posso fugir para as montanhas, para que algum mal me venha acontecer e eu morra. Portanto, há uma cidade que fica aqui perto para fugirmos. É pequena cidade. Permita-nos fugir para lá. Não é, não é ela pequena, pois a minha nefesh, a minha alma será acudida, né? Ele disse.
Eu aceitei o que você me disse, porque não abaterei cidade acerca da qual tu falaste, né? Quer dizer, isso aí ia abater mesmo a cidade de Sodoma e Gomorra. Abater a cidade, né? Parece que o cara tá com um míssil apontado lá, né? Apontado na Sodoma e Gomorra, né? Um míssil nuclear, né? Eu não vou abater essa cidade. Parece que é tão simples assim, né? Eu não vou abater essa cidade. Né? Parece que o cara tá com um míssil nuclear ali, apontado para aquela cidade ali. Não, não, pode ir para aquela outra cidade ali, não, que eu não vou destruir essa cidadezinha pequena, não. Eu vou destruir aquela grandona ali, ó. Não parece que o cara tá com míssil, mano? De sei lá, 12 megaton, né? Parece que é simples assim, né? Eu vou abater aquela cidade ali, ponto, né? Pois eu não abaterei aquela cidade. Ah, o cara é. Quando tá com o criador por trás, né, filho? Você pode fazer o que você quiser, né? E pode falar o que quiser também, né? Ele autorizou. É isso aí, filho. Vou ler de novo, pro negócio ficar bem trash mesmo. É. Portanto, há uma cidade que fica aqui perto para fugirmos. Ela é uma pequena cidade. Permita-nos fugir para lá. Não é lá pequena? Pois a minha nefeste será acudida. E eu disse, e ele disse: Eu aceitei o que você me disse, porque eu não abaterei a cidade acerca da qual a qual tu falaste. Eu não abaterei a cidade. Nossa, imagina o que é esse abater a cidade, né? Deve ser bruto demais da conta. Apressa-te e fuja para lá, porque eu não posso fazer nada até que tu chegues lá. Então, o nome da cidade foi chamado de Zoar. O sol já tinha saído na terra quando Lote entrou em Zoar. Então, pela palavra de Yahweh, choveu sobre Sodoma e Amorá fogo e enxofre. Meu irmão, foi uma bomba nuclear mesmo. Brincadeira. Da parte de Yahweh, descido dos Chamaíns. E ele aniquilou aquela cidade, e todas as planícies, e todos os habitantes das cidades, e aquilo que havia crescido no solo. Mas a sua esposa olhou para trás, e assim ela se tornou um pilar de sal. E a mulher ficou. Quando você já reparou que muita gente. Né? Às vezes você pega alguém para trazer para fazer chuvar com você, mas a pessoa fica olhando para trás. Meu irmão, você conhece gente desse jeito? Né? Sempre vai ser assim. Sabe como é, né, irmão? Lá na cidade tem coisa boa, né? Ô, irmão, você sabe como é, né? Você lembra dos israelitas saindo do Egito? Sabe como é, né, irmão? Lá no Egito tinha peixe, tinha fruta. Né? Vamos voltar lá pro Egito, irmão? O cara tinha acabado de sair da escravidão. Ô, irmão, lá no Egito pelo menos nós tinha pão, peixe, tomate, cebola. Ó, eu tô na casinha velha aqui, você tá vendo eu reclamar? Sei lá, sei lá, sei lá, né? Então a palavra de Arro choveu sobre Sodoma e Amorá, enxofre e fogo, fogo e enxofre, da parte de Iarro descido dos Chamaíns. E ele aniquilou aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes das cidades. E aquilo havia crescido no solo. Crescido no solo, parecia. Deve ser um cogumelo. Cogumelo atômico. Nossa, muito louco. Tô brincando. Mas sua esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. Abraham levantou-se cedo pela manhã e foi para o lugar onde ele ficou diante de Arra. Logo ele orou para Sodoma e Amorá, Sodoma e Gomorra.
para toda a planície, terra na planície, e contemplou e viu fumaça naquela região que subia como fumaça de um forno. E veio a ocorrer que, quando Elohaiã destruiu as cidades das planícies, nisso Elohaiã lembrou-se de Abraham e enviou Lote em meio à assolação, quando ele destruiu a cidade onde Lote habitou. Eu acredito que tanto Lote quanto Abraham deve ter pensado assim: ah, meu parente morreu, não sobrou nada. Eu acredito que foi isso, porque senão eu acho que um teria ajudado o outro de novo. Minha opinião. Já pensou nisso? E Lote foi subindo para fora de Soar. Habitou nas montanhas e suas filhas, com ele, porque ele temeu morar em Soar. Ele habitou numa caverna com suas duas filhas. A Barrora, a primogênita, disse à mais jovem: Nosso pai é velho e não há homem na região. Parece que a destruição foi tão feia que fala nos livros apócrifos. Fala mesmo. Eles pensaram que tinha destruído tudo. Não tinha sobrado mais nada. Elas a ponto de falar assim: ah, morreu todos os homens? Né? Nosso pai é velho, e não há homem na região, para se chegar a nós conforme das maneiras de toda a terra. Vamos, façamos com que nosso pai beba vinho, e nos deitaremos com ele a fim de que possamos preservar a semente de nosso pai. Olha a ideia de jirico, cara. Tem que ser muito estúpida uma mulher para falar um trem desse, né? Dormir com o próprio pai? E elas fizeram o pai beber vinho. Naquela noite, a Barrora se chegou e coabitou com o seu pai. E ela percebeu quando. E ele não percebeu quando ela se deitou ou quando ela se levantou. E passou que, no dia seguinte, a Barrora disse à mais jovem: Eu deitei com. Cadê? Eu deitei-me da última vez com o nosso pai. Vamos fazê-lo beber vinho essa noite também. E tu chegarás a ele e deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a semente de nosso pai. Cara, elas viviam na onde? Sodoma e Gomorra. Deve ter escutado muita porcaria, ou deve ter visto muita porcaria para fazer uma porcaria dessa. Aí você vai pensar assim: ah, mas na cidade não, a cidade não influencia meus filhos, não. Aqui, meu irmão, né? O que tipo de loucura essas mulheres não devem ter escutado para pensar em dormir com o próprio pai? Olha, acabou com a vida do velho, acabou com a vida delas. Eu deitei-me na última noite com o nosso pai. Vamos fazer-lhe beber vinho, e tu se chegarás a ele e deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a semente do nosso pai. E elas fizeram com o pai delas beber vinho naquela noite também. E ele não percebeu quando ela se deitou e quando ela se levantou. Assim, ambas as filhas de Lot estavam grávidas, estavam com uma criança no seu ventre por intermédio do pai delas. A Barrora teve um filho e chamou seu filho de nome de Moav, o pai dos Moavitas. Ou Moabitas. Moavitas. Pensa num povo que é um pé no saco, meu irmão. Sempre perseguiu e atacou o povo de Israel. Moav, marca bem esse nome. E agora a gente vai saber o nome do outro quarta-feira que vai nascer, da outra filha de Lot. A mais jovem também teve filho, e o nome dele se chamou Ben-Ami, né? O mesmo é o pai dos Amonitas.
Amonitas. Cadê? O, o mesmo é o pai de Amon desde esse dia. O pai dos Amonitas. Pensa num povo ruim, filho. Moabita e Moabita, né? É um povo que sempre perseguiu e matou o povo de Israel. Então, olha só, né? Em todas as gerações aí, esse povo era uma praga. Era uma praga, meu irmão. Ele sempre perseguiu e matou o nosso povo. Aí depois você pega, entra lá na internet lá e vê onde que era o território de Moab e onde que era o território de Amon. Também aproveita e vê onde que é a Palestina, os filisteus, né? Já vai pesquisando já os seus territórios para você conseguir, de certa forma, né, fazer um mapa dos conflitos da Terra, né? Ou do território em si, né? Fazer um mapa mental aí da do que acontece em cada lugar, né? Então, é bom, por exemplo, Edom. Edom é na parte de baixo de Israel. Amon é na lateral ali, né? Não na lateral indo para o mar, tá? Mas do outro lado, né? Perto ali da Cisjordânia, né? Moab e, e os amonitas ali, tá? Dá uma olhadinha depois. Beleza? Bom, a gente vai ficando por aqui, como a gente tá ficando longo. É isso aí. Israel Bimoshi ficando por aqui, Lalatov. Até a próxima. Tchau, tchau.